Um milionário entrou no quarto errado de um resort e deu de cara com um passado que ele achava ter deixado para trás. Do outro lado da porta, uma verdade dormia tranquila, pronta para acordar tudo que ele tentou esquecer. Rumores, escândalos. E uma corrida contra o tempo colocaram em jogo o que dinheiro nenhum poderia comprar. Às vezes, o maior choque não é descobrir um segredo, mas perceber que ainda dá tempo de consertar tudo. Antes de ouvir cada detalhe dessa reviravolta, se inscreve no canal para mais histórias, que provam que o amor nem sempre segue o roteiro certo. Antes de ouvir cada detalhe dessa reviravolta, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que o amor nem sempre segue o caminho certo. O helicóptero particular decolou do heliponto do Arranha-Céu em São Paulo, cortando o céu cinzento, da metrópole com a mesma precisão cirúrgica com que Arthur Montenegro, CEO da multinacional Titanium Holdings, conduzia seus negócios. Em poucas horas, a paisagem de concreto daria lugar ao azul turquesa de um paraíso à beira-mar, o Eden Tropical Resort, palco daquela que ele esperava ser a última e mais decisiva negociação de um ano fiscal já explosivo. Com o terno, de linho impecável, sapatos italianos lustrosos e a cabeça fervilhando em números e cláusulas contratuais, Arthur enxergava aquele oásis de luxo não como um refúgio, mas como mais um campo de batalha corporativo. Cada palmeira, cada onda quebrando na areia branca, era apenas um cenário para a vitória que ele já dava como certa. Ele não imaginava que, naquele mesmo solo paradisíaco, tudo o que ele achava controlar estava prestes a virar de cabeça para baixo. Enquanto o helicóptero de Arthur se aproximava do heliponto privativo do Éden, a poucos quilômetros dali, em um táxi apertado e com as janelas embaçadas pela maresia, Sofia Mendes segurava as mãos pequenas e suadas de seus 2 filhos gêmeos, Pedro e Lucas. Os meninos de 7 anos tinham os olhos grandes e curiosos, e em seus rostos infantis, traços de uma ausência que ela tentava preencher com todo o amor que cabia em seu peito. Aquela viagem era o ápice de 7 anos de sacrifícios. Cada centavo economizado, cada hora extra trabalhada na pequena floricultura, cada sonho adiado, tudo fora para aquele momento. Dar aos filhos uma experiência de família que eles nunca tiveram, uma memória de verão que pudesse talvez apagar um pouco da falta. Sofia havia sonhado um dia em formar um lar ao lado do homem que amava, um lar cheio de risadas e promessas. Mas ele, Arthur, o mesmo homem que agora desembarcava do helicóptero com ares de conquistador, sumira sem deixar vestígios, mergulhado em sua sede insaciável de sucesso, deixando para trás perguntas não respondidas e 2 corações pequenos, que nunca souberam o que era ter um pai. Para Sofia, o Éden Tropical era mais do que um resort. Era a chance de um recomeço, um respiro antes de mergulhar novamente na rotina que a consumia. Ela só queria paz e a promessa de um futuro onde a sombra do passado não os alcançasse. A noite caiu sobre o Éden Tropical como um manto de estrelas, mas a calmaria lá fora não encontrava eco no quarto de Arthur. A negociação que ele considerava garantida emperrara de última hora, com uma cláusula inesperada ameaçando todo o acordo. Exausto e com a cabeça latejando, ele precisava apenas de um banho e silêncio. Dirigiu-se à recepção, pegou o cartão-chave do seu quarto e subiu no elevador privativo impaciente. Um erro banal do resort, um deslize na organização, colocou a chave errada em suas mãos, a chave do quarto de Sofia. Sem notar a numeração, Arthur inseriu o cartão na fechadura. O clique suave da porta se abrindo foi o único som que quebrou o silêncio do corredor. Ele entrou, jogou a pasta sobre uma poltrona e afrouxou a gravata, sem perceber que o aroma no ar não era o do seu perfume importado, mas uma fragrância, suave de lavanda e camomila, a mesma que um dia o fizera prometer que seriam uma família. A penumbra do quarto, iluminada apenas pela luz bruxuleante da lua que entrava pela sacada, ocultava os detalhes, mas não a silhueta familiar de uma mulher adormecida na cama king size. E ao lado dela, em camas separadas, 2 pequenas figuras, tranquilas, embaladas pelo mesmo cheiro que o transportou para um passado
que ele havia trancado a 7 chaves. Um arrepio percorreu a espinha de Arthur. Ele se aproximou, o coração batendo descompassado. A luz da lua, agora mais clara, revelou os rostos dos meninos. E então o mundo parou. Aqueles olhos mesmo fechados, aquele formato de nariz, o contorno dos lábios. Era como ver o próprio reflexo esquecido na infância, duplicado. Um único olhar para Pedro e Lucas foi como uma explosão, estilhaçando o que restava de suas certezas. Em um sobressalto, Sofia se sentou na cama, os olhos arregalados, o medo e a incredulidade se misturando em seu rosto. Para ela, a visão de Arthur ali, parado no meio do seu quarto, foi como ter uma ferida reaberta, 7 anos de dor contidos num sussurro que mal escapou de seus lábios. Arthur. Ele, ainda em choque, balbuciou. O que é isso? Quem são essas crianças? A voz dele era uma mistura de confusão e uma estranha, quase imperceptível, pontada de reconhecimento. Sofia, com os olhos marejados, só queria que ele fosse embora, que aquela visão desaparecesse. Saia daqui. Como você entrou? A voz dela era um fio, mas carregava a força de anos de mágoa. Arthur, porém, não conseguia desviar o olhar dos meninos. A semente da dúvida e da verdade já estava plantada e não havia negociação corporativa que pudesse prepará-lo para a reviravolta que acabara de invadir seu paraíso particular. O silêncio pesado entre eles era a promessa de um furacão que estava apenas começando. O ar no quarto ficou denso, carregado, de 7 anos de silêncio e mágoa. Sofia se levantou da cama, cobrindo os meninos instintivamente com o lençol, como se pudesse protegê-los daquela invasão inesperada. Saia agora, Arthur. Você não tem o direito de estar aqui. Ela sibilou, a voz embargada pela raiva e pelo desespero. Arthur recuou um passo, os olhos ainda fixos nos rostos adormecidos de Pedro e Lucas. Ele sentia um nó na garganta, uma vertigem que não era causada pelo cansaço da viagem ou pela negociação frustrada. Era algo muito mais profundo, algo que o atingia no âmago de sua existência calculista. Sofia, o que significa isso? Quem são eles? Ele repetiu, a voz rouca, quase um sussurro. A incredulidade em sua voz era palpável, mas havia também uma pontada de algo que ele não conseguia identificar. Talvez um reconhecimento doloroso. Sofia riu, um riso amargo e sem humor. Você ainda pergunta? Depois de sumir por 7 anos, de virar as costas para tudo que construímos, você tem a audácia de perguntar. Eles são a consequência da sua irresponsabilidade, Arthur. São meus filhos e não têm nada a ver com você. A cada palavra dela, a realidade atingia Arthur, como um raio. As feições dos meninos tão parecidas com as suas quando criança, a forma como dormiam, até o leve ronco de um deles, era impossível negar. O CEO que controlava impérios se viu de joelhos diante de uma verdade que ele havia enterrado, sob camadas de ambição. Meus filhos, ele murmurou, a voz quase inaudível. Mas como? Por que você nunca me disse? Dizer o quê, Arthur? Para o homem que me abandonou grávida, sem uma palavra, sem um adeus. Para o homem que me deixou sozinha para enfrentar o mundo e criar 2 vidas. Eu tentei, Arthur. No começo, eu tentei te encontrar. Mas você se tornou um fantasma, uma lenda corporativa inalcançável. Eu decidi que seria melhor assim, que eles crescessem sem a sombra de um pai que não os queria. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, mas ela não as enxugava. Eram lágrimas de dor, de raiva e de uma exaustão que parecia ter durado uma vida inteira. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. A imagem da mulher que ele amara, agora tão diferente, tão marcada pela luta, e a visão daqueles 2 pequenos seres que carregavam seu sangue, o atingiram com uma força avassaladora. Ele não tinha respostas, apenas um vazio imenso no peito. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Ele tentou se defender, mas as palavras soaram ocas até para ele mesmo. Nesse exato momento, uma camareira que passava pelo corredor, distraída, notou a porta do quarto de Sofia entreaberta e uma silhueta masculina lá dentro. Curiosa, ela espiou por um instante
e o que viu a fez arregalar os olhos. O famoso CEO, Arthur Montenegro, recém-chegado e já alvo de burburinhos por sua presença no resort, estava no quarto de uma hóspede desconhecida, e havia crianças ali. O choque a fez derrubar o pano de limpeza que segurava. O barulho, por sorte, não foi alto o suficiente para ser notado por Arthur e Sofia, imersos em sua bolha de revelações. A camareira, com o coração disparado, apressou o passo, a fofoca já borbulhando em sua mente. Em um resort de luxo, como o Éden Tropical, onde a discrição era a regra, um deslize como aquele era ouro para os funcionários sedentos por um drama. Não demorou para que o rumor do milionário CEO no quarto de uma mulher misteriosa começasse a escapar pelos corredores de Palmeiras e Águas Claras. Uma mensagem de texto aqui, um cochicho ali, uma foto borrada tirada de longe por um funcionário mais ousado que registrou Arthur entrando no quarto errado, e o escândalo se espalhou, como fogo em papel seco. Em poucas horas antes mesmo do amanhecer, sites de fofoca, fóruns financeiros e paparazzi já se aglomeravam na entrada do resort, farejando manchetes. Quem era aquela mulher? E aquelas crianças que carregavam o mesmo olhar dele? O paraíso havia se transformado em um palco para o maior drama da vida de Arthur Montenegro, e Sofia Mendes estava bem no centro dele, sem ter pedido por isso. O amanhecer trouxe consigo não a paz prometida pelo Éden Tropical, mas o caos. O burburinho da noite anterior havia se transformado em um rugido ensurdecedor de flashes e vozes. A notícia da presença de Arthur Montenegro no quarto de uma hóspede misteriosa, acompanhada de duas crianças, que eram sua cópia em miniatura, explodiu como uma bomba. A imagem borrada, feita por um funcionário indiscreto, já circulava por todos os portais de fofoca e redes sociais, acompanhada de especulações selvagens. O CEO da Titanium Holdings tem filhos secretos? Escândalo no paraíso. Quem é a mãe dos gêmeos de Arthur Montenegro? Sofia, ao acordar com o barulho incessante vindo do lado de fora do quarto, sentiu o pânico apertar seu peito. Ela correu para a sacada e a visão de dezenas de jornalistas e fotógrafos cercando a entrada do resort a fez recuar, o corpo tremendo. Seus filhos. Ela precisava protegê-los daquele circo midiático. O que ela mais temia havia acontecido. A sombra do passado de Arthur havia finalmente os alcançado, e de uma forma espetacularmente pública. No quarto ao lado, Arthur também sentia o peso da invasão. Seu celular não parava de tocar. E-mails e mensagens de texto de sua equipe, de acionistas, de sua assessoria de imprensa, todos exigindo explicações. O império que ele construíra com tanto esmero parecia desmoronar sob o peso de uma fofoca. Ele, o homem do controle absoluto, estava completamente impotente. A fúria borbulhava em suas veias, mas era uma fúria direcionada a si mesmo, à sua cegueira, à sua negligência. Ele correu para o quarto de Sofia, batendo na porta com urgência. "Sofia, você viu o que está acontecendo lá fora?" Ele perguntou, a voz tensa. Sofia abriu a porta, os olhos vermelhos e inchados, os cabelos desgrenhados. "Eu vi, Arthur, e é tudo culpa sua. Eu não quero que meus filhos sejam expostos a isso. Eu preciso ir embora, agora." Ela já estava arrastando as malas que havia desfeito na noite anterior, jogando as roupas de qualquer jeito. Pedro e Lucas, despertos pelo barulho e pela agitação da mãe, olhavam-na com os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. "Mamãe, a gente vai embora?" perguntou Pedro, a voz miúda. "Sim, meu amor, a mamãe vai tirar vocês daqui", Sofia respondeu, tentando parecer calma, mas sua voz tremia. Arthur tentou argumentar. "Sofia, você não pode sair assim. Eles vão te cercar. É perigoso para as crianças." "E o que você sugere, Arthur? Que eu fique aqui e deixe meus filhos virarem manchete de tabloide? Eu não vou permitir isso." Ela retrucou, a voz ganhando força. No exato momento em que ela arrastava as malas pelos corredores, tentando encontrar uma saída discreta, Lucas, o mais sensível dos gêmeos, começou a tossir. Era uma tosse seca, seguida de um gemido. Sofia se ajoelhou tocando a testa do filho. Ele estava ardendo em febre. O rosto pálido, os olhos sem brilho. "Lucas, meu filho, o que foi?"
ela exclamou, o pânico tomando conta. Arthur, que a seguia de perto, viu a cena. O instinto, algo que ele pensava ter perdido há muito tempo, falou mais alto. Sem pensar duas vezes, ele se abaixou, pegou o pequeno Lucas nos braços. O corpo do menino estava mole e quente. Ele precisa de um médico agora, Arthur disse, sua voz firme, mas com uma urgência que Sofia não via nele há anos. Sofia, paralisada pelo medo, apenas assentiu, as malas esquecidas no meio do corredor. Arthur, o poderoso CEO que só conhecia contratos milionários e reuniões, de alto escalão, correu pelos corredores do resort com Lucas aninhado em seus braços. O terno impecável amassado, os sapatos brilhantes agora sem importância. Ele abriu caminho entre alguns funcionários curiosos, ignorando os olhares e cochichos, e se dirigiu ao centro médico do resort. Sofia o seguiu, o coração apertado, uma mistura de gratidão e ressentimento lutando dentro dela. No centro médico, enquanto Lucas era examinado pelo médico do resort, Arthur não saiu do lado da cama. Ele observava o menino tão pequeno e frágil, e uma onda de emoções o atingiu. Entre os lençóis de hospital, ele viu tudo o que perdera. Os primeiros passos, as primeiras palavras, os choros e risadas que jamais ouviu. A febre de Lucas era um lembrete doloroso dos 7 anos de ausência, um abismo que ele havia cavado com as próprias mãos. Aquele quarto de hospital, longe dos holofotes e das negociações, se tornou o palco de uma revelação muito mais profunda do que qualquer manchete de jornal poderia capturar. Arthur Montenegro estava finalmente confrontando a maior perda de sua vida, e não havia dinheiro ou poder que pudesse preencher aquele vazio. Enquanto Lucas dormia, sedado pela medicação para a febre, Arthur e Sofia estavam sentados em silêncio no pequeno quarto do centro médico. O burburinho da mídia lá fora parecia distante, abafado pela urgência da situação. Pedro, o outro gêmeo, estava aninhado no colo de Sofia, observando o irmão com preocupação. Arthur, com os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, parecia um homem completamente diferente do executivo imponente que desembarcara horas antes. A máscara de controle havia caído, revelando um rosto marcado pela culpa e pela apreensão. Ele vai ficar bem, Sofia sussurrou, mais para si mesma, do que para ele, que parecia absorto em seus próprios pensamentos. É só uma virose. O médico disse que o importante é a hidratação e o repouso. Arthur assentiu lentamente, sem tirar os olhos de Lucas. Eu sinto muito, Sofia. Por tudo. Por ter sumido. Por não saber. Por não estar aqui. A voz dele era rouca, carregada, de uma sinceridade que a pegou de surpresa. 7 anos de raiva e ressentimento borbulharam em Sofia, mas a fragilidade de Lucas e a vulnerabilidade de Arthur, algo que ela nunca imaginou ver, a impediram de explodir. Sentir muito não apaga 7 anos, Arthur. Não apaga as noites em que eu não sabia se conseguiria pagar o aluguel, as vezes em que eles perguntavam sobre o pai e eu não sabia o que dizer. Ela respondeu, a voz embargada. Eu sei. E eu não espero que apague. Mas eu preciso consertar isso, Sofia. Eu preciso estar aqui agora. Ele se virou para ela, os olhos fixos nos dela. Aqueles meninos, eles são meus filhos, não são? Sofia desviou o olhar, uma lágrima solitária escorrendo pelo seu rosto. Sim, Arthur, eles são seus filhos, Pedro e Lucas. O nome dos meninos, dito por ela, soou como uma melodia estranha para Arthur. Pedro, Lucas, nomes que ele nunca havia pronunciado, rostos que ele nunca havia beijado. A dor da perda, do tempo irrecuperável, o atingiu com força total. Ele fechou os olhos por um instante, tentando conter a avalanche de emoções. Enquanto isso, a mídia enlouquecia lá fora. Os rumores se solidificavam em fatos nas manchetes. A pressão sobre a Titanium Holdings era imensa. A assessoria de Arthur o bombardeava com ligações, exigindo uma declaração, uma negação veemente. Mas Arthur não conseguia pensar em negócios, em reputação. Sua mente estava fixada em Lucas, na febre, naqueles pequenos rostos, que eram a prova viva de sua maior falha. Ele pegou o celular, ignorando as chamadas de sua equipe,
e discou o número de sua assessora de imprensa, Ana. Ana, prepare uma coletiva de imprensa para daqui a 1 hora. No salão principal do resort eu vou falar, ele disse a voz firme, com uma determinação que ela reconheceu, mas que a deixou perplexa. Coletiva? Arthur, o que você vai dizer? Não podemos confirmar nada sem ter certeza, sem um plano de contenção de danos. Ana tentou argumentar, a voz cheia de desespero. Eu vou dizer a verdade, Ana. Ou a parte dela que eu conheço agora. Eu não vou fugir dessa vez, não mais, Arthur respondeu, o tom final. Ele desligou antes que ela pudesse retrucar. Sofia o observava, confusa. O que você vai fazer? Ela perguntou. Arthur se levantou, os ombros tensos, mas com uma nova resolução em seu olhar. Eu vou abrir mão do orgulho, Sofia. Vou dizer ao mundo que há uma chance de aqueles meninos serem meus filhos e que eu não vou fugir dessa vez, seja qual for o resultado de um teste. Eu perdi 7 anos, Sofia, mas não vou perder mais 7 minutos longe deles. As palavras de Arthur ecoaram no pequeno quarto, surpreendendo Sofia. Era uma declaração pública, uma confissão que mudaria a vida de todos eles para sempre. O CEO, que só conhecia contratos milionários e balanços financeiros, estava entregando ao mundo sua verdade mais íntima, sua vulnerabilidade. Ele estava escolhendo a família ou a possibilidade dela acima de tudo que ele havia construído. Sofia não sabia o que pensar. Aquele homem que um dia a abandonara estava agora prometendo não fugir. A semente da dúvida que havia sido plantada no encontro inesperado agora germinava, trazendo consigo a esperança de que, talvez, o passado pudesse, de alguma forma, ser reescrito. O salão principal do Eden Tropical Resort estava lotado. Jornalistas se acotovelavam. Câmeras piscavam incessantemente. Microfones eram estendidos na direção do palco improvisado. Arthur Montenegro, com um semblante sério, mas determinado, subiu ao pódio. Ao seu lado, sua assessora, Ana, parecia à beira de um colapso nervoso, tentando em vão sussurrar últimas instruções. Arthur a ignorou. Seus olhos varreram a multidão, e ele sentiu um estranho alívio ao perceber que Sofia e os meninos não estavam ali. Ele havia insistido para que ficassem no centro médico, protegidos do circo que ele estava prestes a iniciar. Boa tarde a todos. Arthur começou, sua voz ressoando pelo salão, surpreendentemente calma. Eu sei que a presença de vocês aqui se deve a uma série de rumores e especulações que circularam nas últimas horas. E eu estou aqui para esclarecer os fatos. Houve um burburinho na plateia, mas Arthur continuou sem hesitar. Ontem, à noite, devido a um erro de logística do resort, eu entrei no quarto errado. E lá eu tive um reencontro inesperado com uma pessoa do meu passado, Sofia Mendes, e com 2 crianças, Pedro e Lucas. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Esses meninos, eles têm 7 anos. E sim, há uma grande chance de que eles sejam meus filhos. Um coro de exclamações e flashes explodiu no salão. Ana levou as mãos à cabeça, incrédula. Arthur, porém, manteve o olhar fixo, inabalável. Eu sei que essa notícia é um choque para muitos. Para mim, foi o maior choque da minha vida. Eu não tinha conhecimento da existência dessas crianças. Eu não sabia que Sofia estava grávida quando nos separamos, há 7 anos. Ele sentiu o peso das palavras, a confissão pública de sua falha, de sua ausência. Eu cometi erros graves no passado. Fui ambicioso, focado apenas na minha carreira e negligenciei aspectos importantes da minha vida pessoal. Eu fui um covarde. E por isso peço perdão primeiramente a Sofia e aos meus filhos, que cresceram sem a presença de um pai. A sinceridade em sua voz era palpável, desarmando até mesmo os jornalistas mais cínicos. Eu não vou fugir dessa responsabilidade. Eu já iniciei os procedimentos para um teste de DNA, e seja qual for o resultado, eu estarei aqui. Para conhecer esses meninos, para construir uma relação com eles e para tentar, de alguma forma, compensar o tempo perdido. Ele olhou diretamente para as câmeras como se estivesse falando com o mundo, mas também com Sofia, onde quer que ela estivesse. Eu perdi 7 anos, mas eu juro a vocês e juro a mim mesmo que não vou perder mais 7 minutos longe deles.
Minha prioridade a partir de agora é a minha família. É Sofia, é Pedro, é Lucas. A coletiva de imprensa terminou em um frenesi. As manchetes do dia seguinte já estavam prontas. CEO da Titanium Holdings assume possível paternidade de gêmeos. Arthur Montenegro, de magnata dos negócios a pai arrependido. A história se espalhou como um rastilho de pólvora, chocando o mundo corporativo e emocionando o público. No centro médico, Sofia assistia à coletiva de imprensa. Pela televisão, com Pedro ao seu lado e Lucas dormindo tranquilamente. As palavras de Arthur a atingiram como um soco no estômago. Ele estava ali, diante de milhões de pessoas, confessando sua falha, assumindo a paternidade. Uma parte dela queria acreditar, queria se render àquela promessa de redenção. Mas a outra parte, a que havia sofrido por 7 longos anos, estava cética. Como acreditar em alguém que foi embora uma vez, sem olhar para trás? Pedro, com os olhos fixos na tela, apontou para Arthur. Mamãe, é ele. É o homem que nos trouxe aqui. Sofia apenas assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Aquele homem, que ela havia tentado apagar de sua memória, estava agora de volta, invadindo não apenas seu quarto, mas sua vida, e a vida de seus filhos, de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. A promessa de Arthur era grandiosa, mas o perdão, ela sabia, não viria em um passe de mágica. Seria uma jornada longa e dolorosa, e ela não tinha certeza se estava pronta para percorrê-la. A repercussão da coletiva de imprensa de Arthur foi imediata e avassaladora. O mundo corporativo estava em choque. A Titanium Holdings, que sempre primou pela imagem de solidez e discrição, se viu no centro de um escândalo pessoal sem precedentes. As ações da empresa tiveram uma leve queda inicial, mas a sinceridade de Arthur, a forma como ele assumiu a responsabilidade, começou a gerar uma onda de simpatia inesperada. De repente, o magnata frio e calculista se humanizava, e isso, para muitos, era um sinal de força, não de fraqueza. Enquanto o mundo digeria a notícia, Arthur voltava para o centro médico, onde Sofia e os meninos ainda estavam. Ele entrou no quarto, o silêncio pesado preenchendo o espaço. Sofia o olhou, os olhos ainda marejados, mas com uma curiosidade misturada à dor. Você realmente fez isso? Ela disse, a voz quase um sussurro. Eu disse que faria. Ele respondeu sentando-se na cadeira ao lado da cama de Lucas. O menino ainda dormia, a respiração mais calma. Não há mais como voltar atrás, e eu não quero. Pedro, que estava no colo de Sofia, desceu e se aproximou de Arthur, a curiosidade infantil superando a timidez. Ele esticou a mãozinha e tocou o terno de Arthur. Você é o homem que me carregou? Ele perguntou, os olhos grandes e inocentes. Arthur sentiu um nó na garganta. Ele se abaixou, ficando na altura do menino. Sim, Pedro, eu sou. E eu sou seu pai. A palavra pai soou estranha em seus lábios, quase como um segredo revelado. Pedro piscou, sem entender completamente a dimensão daquela afirmação, mas sentiu a gentileza no toque de Arthur. Ele sorriu, um sorriso banguela que derreteu o coração de Arthur. Você vai ficar com a gente? Perguntou o menino. Arthur olhou para Sofia, um pedido silencioso em seus olhos. Eu quero muito ficar com vocês, Pedro, se a sua mamãe deixar. Sofia observava a cena, o coração dividido. A forma como Pedro se aproximou de Arthur, a naturalidade com que aceitou a presença dele, era algo que ela não esperava. Ela havia construído uma barreira tão alta para protegê-los, e agora, em questão de horas, essa barreira parecia desmoronar. Não é tão simples, Arthur, ela disse, a voz embargada. 7 anos é muito tempo. Há muita coisa que você perdeu e muita dor que você causou. Eu sei, e eu não espero que seja simples. Eu estou disposto a fazer o que for preciso para provar que eu mudei, Sofia, para provar que eu mereço uma chance com você e com eles. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Nesse momento, o médico entrou no quarto, quebrando a tensão. Lucas está melhor. A febre cedeu. Ele pode ter alta ainda hoje se continuar reagindo bem. Um alívio percorreu Sofia. Graças a Deus, ela murmurou.
Arthur se ofereceu para cuidar de toda a burocracia do hospital e da alta, e Sofia, exausta, aceitou. Enquanto ele saía, ela se permitiu um momento de reflexão. Aquele homem que um dia foi seu grande amor e sua maior decepção, estava ali disposto a lutar. Mas seria essa luta sincera? Ou era apenas mais uma manobra de um homem de negócios, acostumado a conseguir o que queria? Horas depois, Lucas estava desperto e mais animado. Arthur havia providenciado um quarto maior para eles no resort, uma suíte presidencial com vista para o mar, longe da agitação da entrada principal. Ele insistiu que era para a segurança das crianças, para que pudessem se recuperar em paz. Sofia, relutante, aceitou, sabendo que sair do resort naquele momento seria impossível com a mídia acampada lá fora. Ao entrar na suíte luxuosa, Pedro e Lucas correram para explorar, maravilhados com o espaço e a vista. Sofia, no entanto, sentia-se deslocada. Aquele era o mundo de Arthur, um mundo de luxo e poder que ela havia deixado para trás há muito tempo. Arthur se aproximou dela. Eu sei que é muito para digerir, mas eu quero que vocês se sintam seguros aqui. Eu não vou sair do seu lado, até que tudo isso se acalme, e até que a gente resolva o que precisa ser resolvido. Sofia olhou para o mar, as ondas quebrando na areia. Uma nova batalha havia começado, não nos tribunais ou salas de reunião, mas nos corações. E ela não sabia se estava pronta para lutar. Mas ao ver o sorriso de seus filhos, que já pareciam mais à vontade com a presença de Arthur, ela soube que, por eles, ela teria que tentar. A porta que se abria não era apenas para um novo quarto, mas para um futuro incerto, onde o passado e o presente se chocavam, e o amor, talvez, pudesse encontrar um caminho em meio ao caos. A suíte presidencial era um universo à parte do pequeno quarto que Sofia e os meninos ocupavam antes. Com vista panorâmica para o oceano, uma sala de estar espaçosa e 2 quartos luxuosos, era o tipo de opulência que Sofia havia deixado para trás e que Arthur, ironicamente, havia alcançado. Pedro e Lucas correram de um lado para o outro, explorando cada canto, pulando nas camas macias com a energia renovada de crianças que haviam superado uma febre. Sofia, no entanto, sentia-se uma intrusa. Cada peça de mobiliário caro, cada obra de arte nas paredes, era um lembrete do abismo entre o mundo dela e o de Arthur. Ela observava os meninos brincando e depois olhava para Arthur, que estava parado à porta da sala, observando-os com um sorriso discreto. Era um sorriso que ela nunca tinha visto nele antes. Um sorriso de pura admiração e talvez de um carinho recém-descoberto. Eles parecem estar se divertindo, Arthur comentou, quebrando o silêncio. Eles não estão. Acostumados com tanto espaço, Sofia respondeu secamente, sem desviar o olhar dos filhos. Ou com tanto luxo. Arthur suspirou. Eu sei que isso é muito para você, Sofia, mas eu só quero que eles estejam seguros e confortáveis. O resort ainda está cercado por jornalistas. Aqui, pelo menos, vocês têm privacidade. Ela se virou para ele, os braços cruzados. Privacidade. Arthur, a sua coletiva de imprensa nos jogou no olho do furacão. Não há privacidade para nós agora. Eu sei, e eu sinto muito por isso. Mas eu não podia mais esconder a verdade. Não deles, não de você, não do mundo. Ele deu um passo em direção a ela. Eu não vou forçar nada, Sofia, mas eu preciso de uma chance para conhecê-los, para ser o pai que eu deveria ter sido. Naquele momento, Lucas, que havia se cansado de pular, correu até Arthur e puxou a barra de sua calça. Você pode ler uma história para a gente? Ele perguntou, os olhos brilhando. Arthur se ajoelhou, surpreso com o pedido. Ele nunca havia lido uma história para uma criança. Sua vida era feita de relatórios financeiros e contratos complexos. Uma história, ele repetiu, olhando para Sofia em busca de ajuda. Sofia hesitou, mas a expectativa no rosto de Lucas era irresistível. Eles gostam de histórias de aventura, ela disse, apontando para uma pequena mochila que continha alguns livros infantis. Arthur pegou um dos livros, O Pequeno Príncipe, e se sentou no chão com os 2 meninos se aninhando perto dele. Sua voz, acostumada a dominar salas de reunião, era um pouco desajeitada no início, mas logo ele se deixou levar pela narrativa.
Sofia observava de longe uma cena que parecia surreal. O magnata dos negócios, o homem que ela pensou nunca mais ver, estava ali, lendo para seus filhos, com uma paciência e uma doçura que ela não imaginava que ele possuía. Enquanto Arthur lia, a porta da suíte foi aberta por Ana, a assessora de imprensa de Arthur, que entrou com um semblante exausto. Ela parou abruptamente ao ver a cena. Arthur Montenegro no chão, cercado por duas crianças lendo um livro infantil. Arthur, precisamos conversar sobre o teste de DNA. Os advogados já estão providenciando tudo. E a diretoria está pressionando por uma declaração sobre a estabilidade da empresa, Ana disse, tentando manter a voz profissional, mas claramente abalada pela cena incomum. Arthur levantou a cabeça, um olhar de advertência em seus olhos. Agora não, estamos ocupados. Ana piscou sem saber como reagir. Ela nunca vira Arthur tão paternal e tão alheio aos negócios. Ela se retirou, prometendo ligar mais tarde. Sofia sentiu um misto de emoções. Aquele gesto de Arthur, de priorizar os filhos em detrimento de sua carreira e de sua imagem pública, era algo que ela não esperava. Ele estava de fato tentando, mas a ferida ainda era profunda. Mais tarde, com os meninos dormindo em seus respectivos quartos, Sofia e Arthur estavam na sala, o silêncio preenchido apenas pelo som das ondas. O teste de DNA será feito amanhã. De manhã, Arthur disse, quebrando o silêncio. Eu já organizei tudo, será discreto, aqui mesmo no resort. Sofia assentiu. Era o próximo passo inevitável. E depois? Ela perguntou a voz baixa. Arthur a olhou, a expressão séria. Depois, eu não sei. Mas eu prometo, Sofia, que não vou desaparecer de novo. Eu vou estar aqui para o que der e vier, para eles, e se você me permitir, para você também. A promessa pairava no ar, pesada e cheia de incertezas. Sofia não sabia se podia confiar, se podia se abrir novamente para a possibilidade de um futuro com o homem que a havia quebrado. Mas ao olhar para os quartos dos meninos, onde a luz fraca da noite iluminava seus rostos adormecidos, ela sentiu uma pequena chama de esperança. Talvez, apenas talvez, o paraíso perdido pudesse ser reconstruído, tijolo por tijolo, com a base de uma verdade dolorosa, mas finalmente revelada. A manhã seguinte chegou carregada de uma tensão silenciosa. Apesar da noite de sono relativamente tranquila dos meninos, Sofia mal havia pregado os olhos. A expectativa do teste de DNA pairava sobre ela como uma nuvem escura, misturada com uma estranha sensação de alívio. Finalmente, a verdade seria inquestionável. Arthur já estava acordado quando ela saiu de seu quarto, os cabelos ainda úmidos do banho, vestindo uma camisa casual, algo que Sofia não o via usar há anos. Ele parecia mais relaxado do que o normal, mas a linha tensa em sua mandíbula revelava a ansiedade. Os enfermeiros chegarão em meia hora, ele informou, a voz baixa para não acordar Pedro e Lucas, que ainda dormiam profundamente. Eles farão a coleta aqui mesmo para garantir a discrição. Sofia apenas assentiu, sentindo um frio na barriga. Ela preparou um café e os dois se sentaram na varanda, observando o nascer do sol sobre o oceano. O som das ondas era o único ruído, um contraste pacífico com a tempestade que se anunciava em suas vidas. Eu sei que isso é difícil para você, Arthur disse, quebrando o silêncio. Mas eu preciso que você saiba que, independentemente do resultado, eu não vou a lugar nenhum. Eu já me apeguei a eles, Sofia. Eu quero ser parte da vida deles. Sofia o olhou, a expressão indecifrável. Você se apegou em 2 dias, Arthur? Eu os criei por 7 anos e sozinha. Eu os vi nascer, os vi dar os primeiros passos, os vi falar as primeiras palavras. Eu os vi chorar e rir. Não é tão fácil assim. Eu sei que não é. E eu não estou tentando diminuir o que você fez. Eu só estou dizendo que estou aqui agora. E que eu quero aprender. Quero compensar o tempo perdido. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou a dela. Sofia não recuou, mas também não apertou. Apenas permitiu o toque. Pouco depois, 2 profissionais de saúde discretos chegaram à suíte. Com a máxima delicadeza, coletaram as amostras de DNA de Arthur, Sofia e dos meninos.
que acordaram um pouco sonolentos e confusos com a presença dos estranhos. Lucas, ainda um pouco frágil, se agarrou a Sofia, enquanto Pedro observava tudo, com sua curiosidade habitual. O processo foi rápido e indolor, mas o ar na suíte parecia mais denso depois que os enfermeiros partiram. O resultado levaria alguns dias para sair, e a espera seria agonizante. Arthur, percebendo a tensão de Sofia, sugeriu: "Que tal levarmos os meninos para a piscina? Eles adoram água." Sofia hesitou. A ideia de expor os meninos, mesmo que na piscina privativa da suíte, a preocupava, mas o olhar ansioso de Pedro e Lucas a convenceu. "Tudo bem, mas só na piscina da suíte. Não quero que eles sejam vistos." Arthur sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Combinado. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia viu Arthur se descontrair. Ele tirou o paletó e a camisa, revelando um corpo atlético, e mergulhou na piscina com os meninos. Ele os jogava para o alto, ria das suas bolhas, e até mesmo os ensinou a fazer estrelinhas na água. Sofia observava da beira, um sorriso suave surgindo em seus lábios. Ver Arthur interagindo com os filhos, tão à vontade e feliz, era algo que ela nunca imaginou presenciar. Ele parecia ter nascido para aquilo, para ser pai. Naquele dia, longe dos holofotes e das preocupações com a Titanium Holdings, Arthur Montenegro era apenas um pai, brincando com seus filhos. Sofia sentiu uma pontada no peito. Era a visão de uma família, que ela havia sonhado um dia, e que agora, de forma tão inesperada, estava se materializando diante de seus olhos. A raiva e o ressentimento ainda estavam lá, mas estavam sendo lentamente corroídos pela ternura daquele momento. No final da tarde, exaustos de tanto brincar, os meninos adormeceram no sofá da sala, aninhados um no outro. Arthur e Sofia estavam sentados em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. "Eles são incríveis", Arthur sussurrou, observando os filhos. "Eu perdi tanto." Sofia não respondeu de imediato. Ela olhou para Arthur, para a vulnerabilidade em seu rosto, para a forma como ele observava os meninos. "Sim, você perdeu", ela finalmente disse, a voz suave. "Mas o que você vai fazer com o que tem agora, Arthur? Essa é a verdadeira questão." A pergunta pairou no ar, carregada de significado. O teste de DNA revelaria a verdade biológica, mas a verdadeira prova de paternidade de Arthur seria o que ele faria com o tempo que lhe restava, com a chance de ser o pai que ele havia prometido ser, e talvez com a chance de reconquistar o coração da mulher que ele havia deixado para trás. O futuro, antes tão claro e solitário para Sofia, agora se apresentava como um emaranhado de possibilidades, dolorosas e esperançosas ao mesmo tempo. Os dias que se seguiram à coleta do DNA foram uma mistura estranha de limbo e descobertas. A suíte presidencial tornou-se um refúgio, um mundo à parte onde a urgência da vida lá fora parecia diminuir. Arthur, surpreendentemente, adaptou-se com uma facilidade que chocou Sofia. Ele não era mais o CEO distante, mas um homem presente, aprendendo os ritmos da vida com duas crianças pequenas. Ele ajudava a preparar o café da manhã, desajeitadamente, no início, mas com crescente confiança. Lia histórias antes da soneca, ensinava Pedro a montar blocos complexos e, pacientemente, ajudava Lucas a colorir dentro das linhas. Sofia o observava, uma mistura de fascínio e cautela. Era difícil conciliar o homem que a havia abandonado com este pai dedicado que surgia diante de seus olhos. A raiva que a acompanhou por 7 anos começava a se dissolver em pequenos momentos, de gratidão, de reconhecimento. Apesar da bolha de tranquilidade na suíte, o mundo exterior não parava. Hannah, a assessora de Arthur, ligava incessantemente. A diretoria da Titanium Holdings exigia respostas, planos de contingência, uma aparição pública para tranquilizar os investidores. Arthur, no entanto, mantinha-se firme. Suas conversas eram curtas e diretas. "Não farei nada até que os resultados cheguem. Minha prioridade está aqui." Ele delegava tarefas, mas se recusava a deixar a suíte, a não ser para breves reuniões com seus advogados e a equipe médica para checar o progresso de Lucas. "Você está colocando tudo em risco."
Sofia comentou um dia enquanto ele falava ao telefone com um diretor da empresa, a voz firme, mas paciente. Arthur desligou e a olhou. O que eu tinha antes não era tudo, Sofia. Era apenas uma parte, e a parte mais importante estava faltando. Ele apontou para os meninos que estavam construindo uma torre de travesseiros na sala. Isso aqui, isso é o que importa. A cada dia, a conexão de Arthur com os meninos se aprofundava. Pedro, o mais extrovertido, já o chamava de papai sem hesitar, arrastando-o para brincadeiras e pedindo colo. Lucas, mais reservado, demorou um pouco mais, mas os sorrisos tímidos e os pequenos gestos de afeto, como segurar a mão de Arthur, enquanto assistiam a um desenho, eram sinais claros de que ele também estava se rendendo à presença do pai. Sofia sentia-se uma espectadora de sua própria vida. Ela havia sido a única figura parental por tanto tempo que a presença de Arthur e a forma como ele preenchia o vazio que ela nem sabia que existia era desorientadora. Ela se pegava observando-o, estudando suas expressões, tentando encontrar o homem frio do passado, mas encontrando apenas um pai em formação, imperfeito mas genuíno. A espera pelos resultados do DNA era uma tortura silenciosa. A cada toque do telefone, o coração de Sofia disparava. A incerteza era exaustiva. E se o resultado fosse negativo? E se, depois de tudo isso, Arthur decidisse que a responsabilidade era grande demais, que a vida que ele havia construído era mais importante? Na manhã do quarto dia, o telefone tocou. Era Ana. Arthur, os resultados chegaram. O médico está a caminho da suíte com o envelope. Arthur e Sofia se entreolharam. O ar ficou pesado e o som das risadas dos meninos na sala de estar parecia distante. Minutos depois, uma batida na porta. O médico entrou, um envelope lacrado, em suas mãos. Ele o entregou a Arthur. Arthur hesitou por um momento, o envelope pesado em suas mãos. Sofia sentiu a respiração presa na garganta. Ele abriu o envelope lentamente, seus olhos percorrendo as linhas impressas no papel. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. O rosto de Arthur, antes tenso, suavizou-se. Um sorriso lento, carregado de emoção e alívio, surgiu em seus lábios. Ele levantou os olhos para Sofia, que o observava com ansiedade. Eles são meus, Sofia, ele sussurrou, a voz embargada. Pedro e Lucas são meus filhos. As palavras, embora esperadas, atingiram Sofia com a força de uma revelação. Uma onda de emoções a invadiu. Alívio, sim, mas também uma tristeza profunda pelo tempo perdido e uma pontada de esperança que ela não sabia que ainda guardava. As lágrimas escorreram livremente por seu rosto. Arthur se aproximou dela, os olhos marejados, e a abraçou. Um abraço apertado, cheio de anos de arrependimento e uma promessa silenciosa. Sofia, depois de um momento de hesitação, retribuiu o abraço, sentindo o calor do corpo dele, a batida forte de seu coração. Era um abraço que selava não apenas a verdade biológica, mas a possibilidade de um novo começo, um futuro onde a família que ela havia construído sozinha pudesse, finalmente, estar completa. O caminho seria longo, mas a primeira e mais importante verdade havia sido revelada. A confirmação dos resultados do DNA trouxe uma clareza avassaladora. O abraço de Arthur e Sofia, no meio da suíte, era um amálgama de alívio, arrependimento e uma promessa silenciosa de um futuro incerto. As lágrimas de Sofia eram uma mistura de dor pelos anos perdidos e uma inesperada liberação. Arthur a apertou mais forte, como se temesse que ela desaparecesse novamente. Me perdoa, Sofia. Ele sussurrou em seu cabelo, a voz rouca de emoção. Por tudo. Por ter sido um idiota. Por ter perdido 7 anos da vida deles. Da sua vida. Sofia se afastou um pouco olhando para ele. Seus olhos, embora ainda úmidos, tinham um brilho de determinação. O perdão não é algo que se dá de uma vez, Arthur. É algo que se constrói dia após dia, e você tem muito a construir. Ele assentiu, compreendendo a profundidade de suas palavras. Eu sei, e estou pronto para isso, para o que for preciso. Os meninos, alheios à intensidade do momento, continuavam a brincar na sala.
suas risadas ecoando suavemente. Arthur se virou para eles, um novo tipo de brilho em seus olhos. Não era o brilho do poder ou da ambição, mas o brilho de um amor, recém-descoberto e incondicional. Eu vou ligar para Ana, Arthur disse, pegando o telefone. É hora de fazer a declaração oficial e de começar a organizar as coisas. A notícia da confirmação de paternidade se espalhou rapidamente. Arthur convocou uma nova coletiva de imprensa, desta vez mais íntima, com alguns veículos selecionados. Ele não estava mais no salão principal, mas em uma sala privada do resort, com Sofia e os meninos sentados discretamente em uma área reservada. Os resultados do teste de DNA confirmaram o que eu já sentia em meu coração, Arthur declarou, sua voz firme, mas com uma emoção contida. Pedro e Lucas são de fato meus filhos. Eu assumo publicamente a paternidade e a responsabilidade total por eles. Ele fez uma pausa, olhando para a câmera. Minha prioridade, a partir de agora, é a minha família. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para compensar o tempo perdido e para ser o pai que eles merecem. E para apoiar Sofia, que foi uma mãe extraordinária durante todos esses anos. A menção a Sofia não passou despercebida. Os flashes aumentaram e os jornalistas tentaram flagrar a reação dela. Sofia manteve uma postura serena, mas por dentro sentia um misto de orgulho e constrangimento. Era a primeira vez que Arthur a reconhecia publicamente de forma tão explícita. Nos dias seguintes, a vida na suíte presidencial ganhou uma nova rotina. Arthur, com a confirmação da paternidade, mergulhou de cabeça na vida familiar. Ele começou a organizar a mudança de Sofia e dos meninos para a capital, para uma casa que ele estava providenciando perto de sua própria residência, para que pudesse estar presente na vida deles. Eu quero que vocês tenham o melhor, Sofia, ele disse, mostrando-lhe fotos da casa. E que eu possa vê-los todos os dias, levá-los para a escola, buscá-los, estar presente em cada momento. Sofia hesitou. A ideia de se mudar para o mundo de Arthur, de depender dele, era assustadora. Ela havia construído sua independência com tanto esforço. Eu não quero ser um fardo, Arthur. E eu tenho meu trabalho, minha vida em Salvador. Você nunca será um fardo, ele a interrompeu segurando suas mãos. E você pode continuar seu trabalho, seja ele qual for. Eu só quero que eles tenham um pai presente. E que você não precise mais carregar o peso de tudo sozinha. A proposta era tentadora, mas o medo de se perder novamente na órbita de Arthur era real. No entanto, ao ver a alegria nos olhos dos meninos quando Arthur lhes contava sobre a nova casa, sobre os parques e museus que eles visitariam, Sofia soube que não podia negar-lhes essa oportunidade. A Titanium Holdings, embora abalada, começou a se estabilizar. A imagem de Arthur como um pai dedicado, embora inesperada, gerou uma onda de boa vontade. Ele não havia fugido da responsabilidade, e isso era admirável no mundo corporativo. À noite, depois que os meninos dormiam, Arthur e Sofia conversavam por horas, sobre o passado, sobre as mágoas, sobre os desafios do futuro. Sofia começou a compartilhar as dificuldades que enfrentou. As noites sem dormir, os sacrifícios. Arthur ouvia, sem interrupções, a dor em seus olhos um espelho do arrependimento. Eu sei que não posso apagar o passado, ele disse uma noite, enquanto observavam as estrelas da varanda. Mas eu posso construir um futuro diferente. Com você, com eles. Sofia olhou para ele. A ferida ainda estava lá, mas não era mais uma chaga aberta. Estava cicatrizando lentamente, com cada gesto de Arthur, com cada palavra sincera. O paraíso tropical, que havia sido o palco de seu reencontro caótico, agora parecia um lugar de cura e de novas possibilidades. A jornada de reconstrução estava apenas começando, mas pela primeira vez em 7 anos, Sofia sentia que não estava sozinha. E Arthur, o homem que havia perdido tudo para encontrar o que realmente importava, estava determinado a provar que merecia essa segunda chance. A mudança de Salvador para a capital foi um turbilhão de emoções e logística. Deixar a vida simples e familiar que construíra com tanto esforço era difícil para Sofia, mas a promessa de uma vida mais estável e a presença constante de Arthur para os meninos
Eram argumentos irrefutáveis. A casa que Arthur providenciara era grandiosa, com um jardim espaçoso e quartos que pareciam saídos de uma revista. Pedro e Lucas correram por ela, com a mesma energia que haviam demonstrado na suíte presidencial, encantados com o novo território. Sofia, no entanto, sentia-se um peixe fora d'água. A casa era linda, mas não era dela. Cada objeto parecia gritar Arthur Montenegro. Ela se esforçava para dar seu toque pessoal, organizando os brinquedos dos meninos e suas poucas caixas de pertences. Mas a sensação de estar em um empréstimo, em vez de um lar, persistia. Arthur, por sua vez, estava incrivelmente presente. Ele havia reorganizado sua agenda para incluir as idas e vindas da escola, as noites de leitura e até mesmo as idas ao supermercado para comprar os lanches favoritos dos meninos. Sua equipe, incluindo uma Ana sempre atônita, precisou se adaptar à nova realidade do CEO, que agora priorizava a família. As reuniões eram marcadas em horários que permitiam a Arthur estar em casa para o jantar, e as viagens de negócios eram minimizadas. Você não precisa fazer tudo isso. Arthur, Sofia disse uma tarde observando-o ajudar Lucas a montar um quebra-cabeça complexo. Eu posso levá-los à escola. Ele levantou os olhos, um sorriso suave. Eu quero fazer isso, Sofia. Eu perdi muito. Cada momento com eles é precioso. Presença constante de Arthur. A princípio era um lembrete do passado. Sofia se pegava esperando que ele desaparecesse, que a bolha de normalidade estourasse. Mas ele não desaparecia. Ele estava lá, paciente, aprendendo, cometendo erros e se desculpando. Ele pedia conselhos sobre a rotina dos meninos, sobre como lidar com as birras, sobre os melhores livros para ler. Lentamente, a muralha que Sofia havia construído ao redor de seu coração começou a ceder. Uma noite, Pedro teve um pesadelo terrível. Ele acordou chorando, e Arthur foi o primeiro a chegar ao seu quarto. Sofia observou da porta enquanto Arthur o pegava no colo, embalando-o e cantando uma canção de ninar que ela nem sabia que ele conhecia. A visão de Arthur, o magnata implacável, consolando seu filho com tanta ternura, fez algo se mover dentro dela. Era a primeira vez que ela o via em um papel tão vulnerável e amoroso, e isso a tocou profundamente. Mais tarde, com Pedro de Tidish volta à cama, Arthur e Sofia se sentaram na sala, o silêncio preenchido pela emoção do momento. Ele está bem agora, Arthur disse, a voz ainda um pouco rouca. Ele só precisava de um abraço. Sofia assentiu. Você foi ótimo com ele. Arthur a olhou, seus olhos encontrando os dela no escuro. Eu estou tentando, Sofia. Estou tentando ser o pai que eles merecem e o homem que você talvez pudesse ter confiado. A honestidade em sua voz era palpável. Sofia sentiu um calor se espalhar por seu peito. A mágoa ainda estava ali, uma cicatriz profunda, mas a raiva que a alimentava estava diminuindo. Ela se permitiu um pequeno sorriso. Você está se saindo muito bem, Arthur. A vida na capital, embora diferente, começou a se assentar em uma nova normalidade. Sofia matriculou os meninos em uma nova escola, e eles se adaptaram rapidamente, fazendo novos amigos. Ela mesma começou a explorar as possibilidades de trabalho na cidade, sentindo a necessidade de manter sua própria identidade profissional. Arthur a incentivou, oferecendo apoio e recursos, mas sempre respeitando sua independência. A mídia, embora ainda curiosa, começou a se acalmar. As fotos de Arthur com os meninos em parques ou levando-os à escola substituíram as manchetes sobre a crise na Titanium Holdings. A imagem de um pai dedicado e arrependido parecia agradar ao público. No entanto, a relação entre Arthur e Sofia ainda era delicada. Eles eram pais, parceiros na criação de Pedro e Lucas, mas a intimidade que um dia compartilharam ainda era um território inexplorado. Havia momentos em que seus olhares se cruzavam, um flash de algo mais profundo, um resquício de uma paixão que havia sido brutalmente interrompida. O caminho para a reconstrução de um relacionamento amoroso era muito mais complexo do que a paternidade. Uma noite,
Enquanto os meninos dormiam e Arthur trabalhava em seu escritório improvisado, Sofia caminhou até a janela. A cidade brilhava abaixo dela, um mar de luzes. Ela pensou em Salvador, em sua vida simples e em como tudo havia mudado. Arthur estava se esforçando e os meninos estavam felizes. Aquele paraíso perdido que parecia inalcançável estava sendo reconstruído, não como antes, mas de uma forma nova e inesperada. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu que a esperança não era apenas um sonho distante, mas uma possibilidade real que estava sendo escrita dia após dia, com a presença de Arthur e o amor pelos filhos, que eles agora compartilhavam. A rotina na nova casa se estabeleceu, e com ela uma estranha familiaridade. Sofia, embora ainda sentisse o peso da opulência ao seu redor, começou a encontrar seu próprio espaço. Ela se dedicou a organizar a vida dos meninos, garantindo que a transição para a nova escola fosse a mais suave possível. Pedro e Lucas floresceram sob a atenção constante de Arthur, que os levava a parques, museus e até mesmo a alguns eventos corporativos mais leves, onde os meninos eram apresentados com orgulho. Para Sofia, a maior mudança era a liberdade de tempo. Com Arthur compartilhando as responsabilidades, ela pôde finalmente voltar a pensar em si mesma. Começou a pesquisar oportunidades na área de design de interiores, sua paixão adormecida, e logo conseguiu um projeto pequeno, mas desafiador, para reformar um apartamento no centro da cidade. A sensação de ter seu próprio trabalho, sua própria fonte de renda e propósito, era um alívio bem-vindo. Arthur apoiava-a incondicionalmente. Ele se oferecia para cuidar dos meninos enquanto ela estava nas reuniões e até mesmo a ajudava a pesquisar fornecedores e materiais. "Você tem um talento incrível, Sofia", ele disse uma vez observando-a esboçar um projeto. "Sempre soube disso." O elogio, vindo dele, atingiu-a de uma forma inesperada. Havia um tempo em que as palavras de Arthur a faziam flutuar. Agora, elas eram um lembrete agridoce do que havia sido e do que poderia ter sido. A mágoa ainda era uma sombra, mas a presença constante e o esforço genuíno de Arthur estavam, aos poucos, corroendo suas defesas. As noites eram os momentos mais reveladores. Depois que os meninos dormiam, Arthur e Sofia se encontravam na sala de estar, a conversa fluindo de forma mais natural. Eles falavam sobre o dia dos meninos, sobre seus próprios trabalhos, sobre notícias do mundo. Aos poucos, as barreiras começaram a cair. Uma noite, enquanto discutiam um livro que ambos haviam lido, a conversa se aprofundou. "Eu me arrependo de muitas coisas, Sofia", Arthur confessou, sua voz baixa, o olhar fixo no fogo da lareira. "Mas a maior delas foi ter deixado você ir. Eu estava tão cego pela ambição, pela necessidade de provar algo a mim mesmo, que não percebi o que tinha." Sofia o ouviu em silêncio. Ela havia esperado por essa confissão por anos, mas agora que ela vinha, não trazia a satisfação que imaginara, apenas uma tristeza profunda. "Eu te amava, Arthur", ela disse, a voz embargada pela emoção. "Eu te amava com tudo o que eu tinha. E você me quebrou. Quebrou a minha confiança, a minha fé no amor." Ele se virou para ela, os olhos cheios de dor. "Eu sei, e eu não espero que você me perdoe da noite para o dia, mas eu preciso que você saiba que eu nunca mais vou cometer o mesmo erro. Eu aprendi a lição da maneira mais difícil, e a presença de Pedro e Lucas me deu um propósito que o dinheiro e o poder nunca puderam dar." Ele estendeu a mão hesitante e tocou a dela. A pele de Arthur estava quente e a eletricidade familiar percorreu o braço de Sofia. Ela não recuou. Seus olhos se encontraram, e por um momento o passado e o presente se fundiram. Não havia mais o magnata e a ex-namorada abandonada, mas dois adultos feridos, tentando encontrar um caminho de volta um para o outro, impulsionados pelo amor incondicional que compartilhavam pelos filhos. Aquele toque, aquele olhar, foi um divisor de águas. Não era um perdão completo, mas era um passo, um reconhecimento mútuo de que algo ainda existia. Entre eles, algo que ia além da paternidade compartilhada.
A casa, antes tão impessoal para Sofia, começou a adquirir um novo significado. Não era mais apenas a casa de Arthur, mas o lar onde seus filhos estavam crescendo e onde, talvez, uma nova versão de sua própria história pudesse ser escrita. O caminho para a reconciliação romântica ainda era longo e incerto, pavimentado com mágoas e medos. Mas naquela noite, sob o brilho suave da lareira, Sofia sentiu uma pequena chama de esperança reacender em seu coração. Arthur estava ali, presente, vulnerável e lutando por eles. E pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu considerar a possibilidade de que o paraíso perdido pudesse de fato ser reconstruído, não em suas ruínas, mas em um novo alicerce de verdade e redescoberta. O pequeno toque de mãos na noite anterior ressoou em Sofia nos dias seguintes. Era um lembrete sutil da conexão que, apesar de tudo, ainda persistia entre ela e Arthur. A dinâmica na casa mudou, tornando-se mais leve, mais íntima. Não havia mais a tensão inicial, apenas uma familiaridade crescente, um ritmo que se ajustava naturalmente aos quatro. Sofia mergulhou de cabeça em seu projeto de design de interiores. O apartamento que estava reformando era um desafio criativo, e ela passava horas imersa em plantas, amostras de tecido e catálogos de móveis. A cada dia, sentia-se mais realizada, provando a si mesma que sua independência não era uma miragem. Arthur, como prometido, era um parceiro inestimável. Ele a ajudava a carregar amostras pesadas, oferecia opiniões construtivas e até mesmo a surpreendia com o almoço em seu local de trabalho quando ela estava muito focada para parar. "Você está brilhando, Sofia", ele comentou uma tarde, enquanto a observava explicar um conceito de design para um cliente por videochamada. "É bom ver você tão apaixonada pelo que faz." O elogio fez Sofia corar levemente. Ela estava de fato feliz. A vida na capital, com todos os seus desafios, estava começando a parecer um lar. Os meninos estavam adaptados e a presença de Arthur era um pilar de apoio que ela nunca soubera que precisava até tê-lo. Uma noite, depois de um dia particularmente exaustivo no trabalho, Sofia chegou em casa para encontrar Arthur na cozinha, preparando o jantar. O cheiro de comida caseira preenchia o ar e os meninos estavam sentados à mesa desenhando enquanto esperavam. "Papai fez macarrão", Pedro anunciou animado. Sofia sorriu, uma onda de calor se espalhando por seu peito. "Que delícia! Obrigada, Arthur." Ele se virou um avental amarrado sobre a camisa social e sorriu de volta. "Pensei que você estaria cansada. Sente-se, eu sirvo." Durante o jantar, a conversa fluiu facilmente. Arthur contava sobre seu dia na Titanium Holdings, os desafios de uma nova fusão, mas sempre voltava aos meninos, perguntando sobre a escola e as brincadeiras. Sofia, por sua vez, compartilhava os detalhes de seu projeto, e Arthur ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes. Depois que os meninos foram para a cama, Arthur e Sofia se sentaram na sala. Um silêncio confortável entre eles. A lareira crepitava suavemente. "Eu estava pensando", Arthur começou, quebrando o silêncio. "O aniversário de Pedro está chegando, ele fará 8 anos. Sofia assentiu, um pouco surpresa pela lembrança dele. "Sim, daqui a 2 semanas. Eu queria fazer algo especial para ele. Uma festa, talvez. Ele nunca teve uma grande festa, não." "É?" Sofia hesitou. "Não, nós sempre fizemos algo mais íntimo. Não tínhamos muitos recursos para grandes festas." Arthur a olhou, a culpa evidente em seus olhos. "Eu sei. E eu quero mudar isso. Quero que ele tenha uma festa inesquecível. Com todos os amigos da escola, talvez um tema de super-heróis, o que ele quiser." A ideia era grandiosa, talvez até um pouco exagerada, mas a intenção por trás dela era pura. Era o desejo de um pai de compensar o tempo perdido, de dar aos filhos tudo o que ele não pôde dar antes. "Você não precisa exagerar, Arthur", Sofia disse suavemente. "O que ele mais quer é a sua presença." "Eu sei", ele respondeu, um sorriso triste. "Mas eu quero dar a ele mais do que apenas minha presença. Quero dar a ele as memórias que eu deveria ter ajudado a construir todos esses anos." Sofia o observou, a emoção apertando sua garganta. Ele estava realmente tentando,
E não era apenas por culpa, mas por um amor genuíno que crescia a cada dia. Tudo bem, ela disse finalmente, mas teremos que planejar juntos. E eu quero que seja algo que ele realmente goste, não apenas algo grandioso. Os olhos de Arthur se iluminaram. Combinado. Uma festa de super-heróis, então. O que você acha de um bolo do Homem-Aranha e uma cama elástica gigante? Sofia riu, uma risada leve e genuína que Arthur não ouvia há anos. Era a primeira vez que eles planejavam algo tão alegre e familiar juntos, sem a sombra do passado ou a urgência do teste de DNA. Era um passo pequeno, mas significativo, em direção a um futuro que, embora ainda incerto, parecia cada vez mais promissor. A reconstrução da família estava em andamento, e talvez, apenas talvez, a reconstrução de um amor também estivesse. A organização da festa de aniversário de Pedro tornou-se um projeto conjunto, uma dança sincronizada entre a grandiosidade de Arthur e o pragmatismo de Sofia. Arthur queria um castelo inflável gigante, um show de mágica e um buffet com tudo o que as crianças pudessem desejar. Sofia, por sua vez, focava nos detalhes, a lista de convidados, as lembrancinhas personalizadas e um bolo que realmente agradasse ao paladar dos pequenos e não apenas aos olhos. Um Homem-Aranha de verdade, Arthur? Não acha que é demais? Sofia perguntou um dia, enquanto ele mostrava um orçamento para a contratação de um ator. Ele sorriu, os olhos brilhando de entusiasmo. Não é demais quando se trata de fazer meu filho feliz, Sofia. Ele merece o mundo. Apesar das diferenças, a colaboração era surpreendentemente fluida. Eles passavam as noites pesquisando ideias, discutindo temas e rindo das sugestões mais extravagantes de Arthur. Era um tipo de intimidade diferente, construída sobre o propósito comum de fazer Pedro feliz. Sofia se pegava admirando a dedicação de Arthur, a forma como ele se jogava de cabeça em algo tão trivial quanto uma festa infantil, com a mesma seriedade que dedicava aos seus negócios. Finalmente, o grande dia chegou. O jardim da casa estava transformado. Balões vermelhos e azuis flutuavam por toda parte. Uma mesa gigantesca exibia um bolo do Homem-Aranha de 3 andares. E, para a surpresa de Sofia, Arthur havia mesmo contratado um ator vestido de Homem-Aranha que interagia com as crianças. Pedro e Lucas corriam de um lado para o outro, os olhos arregalados de pura alegria. Os amigos de Pedro da nova escola chegaram e o jardim se encheu de risadas, gritos e a energia contagiante das crianças. Arthur estava no centro de tudo. Ele jogava bola com os meninos, ajudava a organizar as brincadeiras e até mesmo se arriscava na cama elástica, arrancando gargalhadas das crianças e olhares divertidos dos pais. Sofia o observava de longe, um sorriso suave nos lábios. Era uma visão que ela nunca imaginou que veria. Arthur Montenegro, o magnata, agindo como um pai comum, feliz e descontraído. Ele não era mais o homem frio e distante que a havia deixado. Era um pai presente, carinhoso, e que parecia genuinamente feliz em meio ao caos da festa infantil. Em um momento, Arthur se aproximou dela, o rosto suado, mas os olhos brilhando. Ele está amando Sofia. Olhe para ele. Pedro estava abraçando o Homem-Aranha, um sorriso de orelha a orelha. Lucas, mais tímido, segurava a mão de Arthur, observando a cena com um brilho nos olhos. Ele está, Sofia confirmou, a voz embargada. Obrigada, Arthur, por tudo isso. Arthur estendeu a mão e gentilmente tirou uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque foi leve, mas carregado de uma emoção que ia além da gratidão. Seus olhos se encontraram, e por um breve instante, o barulho da festa desapareceu. Havia uma compreensão mútua, um reconhecimento silencioso de que eles haviam construído algo belo e real a partir das cinzas de um passado doloroso. É o mínimo que eu posso fazer, ele sussurrou, a voz rouca. Eu perdi tanto. Quero que, cada dia a partir de agora, seja uma memória feliz para eles e para você. A festa continuou até o anoitecer. Quando o último convidado foi embora e os meninos, exaustos, caíram no sono em seus quartos, Arthur e Sofia se sentaram na sala,
rodeados pelos restos da celebração. O silêncio era preenchido por uma sensação de dever cumprido e uma paz profunda. Foi perfeito, Sofia disse, recostando-se no sofá. Pedro vai se lembrar disso para sempre. Arthur assentiu, um sorriso cansado, mas satisfeito. Nós fizemos isso, Sofia. Nós fizemos isso juntos. Ele a olhou, e a intensidade em seus olhos fez o coração de Sofia acelerar. A mágoa ainda existia, mas estava sendo sobreposta por uma nova camada de respeito, admiração e, sim, uma atração inegável. A festa de aniversário de Pedro não foi apenas uma celebração de mais um ano de vida, mas um marco na reconstrução da família. Era a prova tangível de que, mesmo depois de 7 anos de separação e dor, a esperança de um futuro compartilhado, talvez até mesmo de um amor redescoberto, não era apenas um sonho, mas uma possibilidade real que estava sendo tecida, um dia de cada vez, no tecido de suas vidas. Os dias que se seguiram à festa de Pedro foram marcados por uma leveza inédita na casa. A celebração não apenas trouxe alegria para os meninos, mas também selou um novo nível de cumplicidade entre Sofia e Arthur. A barreira de formalidade que ainda existia entre eles começou a se dissolver, substituída por um conforto silencioso e uma intimidade crescente. Arthur continuou a ser um pai exemplar, presente em cada detalhe da vida dos filhos. Ele lia histórias para dormir, ajudava com os deveres de casa e até mesmo se aventurava a cozinhar nos fins de semana, com resultados que variavam entre o delicioso e o hilário. Sofia, por sua vez, se sentia cada vez mais à vontade em seu papel de co-CEO de uma casa que, aos poucos, deixava de ser a casa de Arthur, para se tornar o lar deles. Seu projeto de design de interiores progredia a passos largos, e a satisfação de sua independência profissional era um bálsamo para sua alma. As conversas noturnas entre Arthur e Sofia tornaram-se mais longas e profundas. Eles falavam sobre seus sonhos, seus medos, as lições que a vida lhes havia ensinado. Arthur compartilhava os desafios da Titanium Holdings, a pressão de manter a empresa no topo, e Sofia ouvia com uma nova perspectiva, oferecendo conselhos práticos e, mais importante, um ouvido atento. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda, observando as luzes da cidade, Arthur se virou para ela. Eu sinto muito, Sofia, ele disse a voz baixa. Sinto muito por ter demorado tanto para perceber o que realmente importa, por ter perdido tantos anos. Sofia olhou para ele. A dor do passado ainda era uma cicatriz, mas a raiva havia se transformado em uma compreensão melancólica. Eu também perdi muito, Arthur, mas ganhamos algo inestimável, não é? Pedro e Lucas. Ele assentiu, seus olhos fixos nos dela. Sim, e por causa deles, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser o homem que você merece, Sofia. O homem que eu deveria ter sido desde o início. O ar entre eles ficou carregado. A atração que havia sido suprimida por anos de mágoa e orgulho estava ressurgindo, mais forte e madura. Arthur estendeu a mão e gentilmente tocou o rosto de Sofia, o polegar acariciando sua bochecha. O toque era suave, mas carregado de uma ternura que a fez suspirar. Eu não sei, Arthur, ela sussurrou, a voz trêmula. É muita coisa para processar, tanta dor, tanto tempo. Eu sei, ele respondeu, seus olhos transmitindo uma profundidade de emoção que ela nunca vira antes. E eu não estou pedindo para você esquecer. Estou pedindo uma chance de construir algo novo, com base na verdade e no respeito que temos agora. Ele se inclinou lentamente e Sofia não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante no início, mas que rapidamente se aprofundou. Não era o beijo impetuoso da juventude, mas um beijo carregado de arrependimento, esperança e uma promessa silenciosa de um futuro incerto. Era um beijo de cura, de redescoberta, de uma segunda chance. Nos dias seguintes, o beijo se tornou um marco. A relação deles evoluiu de parceiros na criação dos filhos para algo mais. Havia toques mais longos, olhares mais demorados
e uma cumplicidade que transcendia a paternidade. Eles começaram a sair para jantares a dois, deixando os meninos com uma babá de confiança, redescobrindo a pessoa que o outro havia se tornado. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. A imprensa, sempre atenta, começou a notar a proximidade de Arthur e Sofia. Fotos deles juntos em eventos familiares ou saindo de restaurantes discretos começaram a circular, gerando especulações. A vida de Arthur era pública e Sofia, por extensão, também se viu sob os holofotes. "Você está bem com isso?" Arthur perguntou uma manhã, mostrando-lhe uma revista de fofocas com uma foto deles na capa. Sofia suspirou. "É estranho. Eu nunca quis essa atenção. Mas eu me acostumo, eu acho." Apesar da intrusão da mídia, a felicidade dos meninos era a prioridade. Eles estavam florescendo, seguros no amor e na presença de ambos os pais. A família que Sofia havia construído sozinha estava finalmente completa, e a visão de Arthur, ao seu lado, cuidando de seus filhos e olhando para ela com tanto carinho, era um bálsamo para as feridas do passado. O paraíso perdido estava sendo reconstruído, tijolo por tijolo, não exatamente como antes, mas talvez de uma forma ainda mais forte e verdadeira, alicerçada na dor superada e na esperança de um novo começo. O beijo na varanda foi o ponto de virada, o selo silencioso de que a relação entre Sofia e Arthur havia cruzado a linha da coparentalidade para algo mais. Nos dias que se seguiram, a casa parecia mais leve, preenchida por uma nova camada de ternura. Os toques eram mais frequentes e demorados, os olhares carregados de um significado que ia além das palavras. Eles começaram a sair para encontros discretos, jantares em restaurantes charmosos, passeios em galerias de arte ou simplesmente caminhadas, noturnas pelos bairros arborizados da capital. Era uma redescoberta mútua. Sofia via um Arthur mais maduro, mais paciente, despojado da arrogância que a havia afastado anos atrás. Ele, por sua vez, admirava a força e a resiliência de Sofia, a mulher independente que ela havia se tornado e que ainda carregava a doçura e a paixão que o haviam cativado no passado. Os meninos, Pedro e Lucas, notaram a mudança. Não havia mais a formalidade entre os pais. Eles viam Sofia e Arthur rindo juntos na cozinha, compartilhando segredos sussurrados no sofá, e até mesmo um abraço espontâneo aqui e ali. A reação deles foi de pura alegria. A segurança de ter ambos os pais juntos, em harmonia, era um bálsamo para suas jovens almas. "Mamãe e papai estão namorando?" Pedro perguntou a Lucas uma tarde, com a inocência típica de uma criança. Lucas apenas deu de ombros, mas um sorriso largo se abriu em seu rosto. Apesar da felicidade que florescia dentro de casa, o mundo exterior era menos compreensivo. A mídia, sempre ávida por uma boa história, intensificou o assédio. Fotografias. De Sofia e Arthur em momentos de lazer, ou até mesmo saindo da escola dos meninos, estampavam capas de revistas e sites de fofoca. Os títulos variavam de O Magnata e a Ex, Um Amor Reacendido, a Sofia Reata com Arthur Montenegro 7 anos. Depois, Sofia, que sempre prezou sua privacidade, sentia-se exposta. A cada nova manchete, uma pontada de ansiedade a atingia. Ela não queria que sua vida pessoal se tornasse um espetáculo. "Eu odeio isso." Ela desabafou com Arthur uma noite, jogando uma revista sobre a mesa. "Eles não têm o direito de invadir nossa vida assim." Arthur a abraçou, beijando o topo de sua cabeça. "Eu sei, meu amor. É o preço da minha vida pública. Mas eu farei de tudo para protegê-los. Podemos ser mais discretos se quiser." "Não é sobre ser discreto," Sofia respondeu, a voz abafada. "É sobre a sensação de que não temos controle sobre a nossa própria história. E se eles começarem a inventar coisas? E se isso afetar os meninos?" Arthur a afastou gentilmente, segurando seu rosto entre as mãos. "Nossa história é nossa, Sofia. Ninguém pode tirá-la de nós. E quanto aos meninos, nós os ensinaremos a ignorar o barulho. Eles sabem a verdade.
Eles sabem o quanto os amamos e o quanto nos amamos. A confiança em sua voz era um bálsamo. Sofia sabia que Arthur estava certo. A verdade deles era mais forte do que qualquer manchete. Enquanto isso, o projeto de design de interiores de Sofia estava em sua fase final. O apartamento estava quase pronto, e ela havia recebido elogios entusiasmados do cliente. A satisfação de ver seu trabalho materializado, de ter sua própria carreira florescendo, era fundamental para ela. Arthur, orgulhoso, sugeriu que ela abrisse seu próprio escritório, oferecendo todo o apoio necessário. "Você não precisa de mim para isso, Sofia", ele disse, mas seus olhos mostravam o quanto ele queria fazer parte de seu sucesso. "Mas se precisar de um investidor ou de um conselheiro, sabe onde me encontrar." A proposta de Arthur, embora generosa, reforçava a complexidade de sua relação. Eles estavam construindo um futuro juntos, mas Sofia precisava garantir que sua identidade não fosse engolida pela grandiosidade do mundo de Arthur. Uma noite, enquanto os meninos dormiam, Arthur a puxou para um abraço apertado. "Eu te amo, Sofia", ele sussurrou, a voz carregada de emoção. "Eu nunca deixei de te amar. E agora que te reencontrei, não vou te perder de novo." As palavras tão esperadas por anos finalmente foram ditas. Sofia sentiu um nó na garganta e as lágrimas brotarem em seus olhos. Ela o abraçou de volta com a mesma intensidade. O caminho havia sido longo e doloroso, mas ali, nos braços de Arthur, sob o olhar vigilante das estrelas e o brilho distante da cidade, Sofia sentiu que o paraíso perdido não era mais uma memória distante, mas uma realidade tangível, sendo cuidadosamente reconstruída dia após dia, com amor, paciência e a promessa de um futuro que, apesar dos desafios externos, era finalmente deles para escrever. Aquelas 3 palavras, "Eu te amo", ditas por Arthur, ressoaram no coração de Sofia como um eco de um passado distante e a promessa de um futuro incerto. O beijo que se seguiu não foi apenas um reencontro de lábios, mas a fusão de 2 almas que, apesar de separadas pela dor, nunca haviam realmente se esquecido. A partir daquela noite, a casa de Arthur se tornou, definitivamente, o lar deles. A intimidade entre Sofia e Arthur aprofundou-se. Não eram apenas os beijos e os toques, mas a forma como se olhavam, a maneira como um completava a frase do outro, a cumplicidade que se manifestava nos pequenos gestos do dia a dia. Eles voltaram a dormir na mesma cama, e as noites eram preenchidas por conversas sussurradas, risadas baixas e a sensação reconfortante de pertencer um ao outro novamente. Sofia, impulsionada pelo apoio de Arthur e pela sua própria determinação, decidiu dar o próximo passo em sua carreira. Ela alugou um pequeno escritório no centro da cidade, um espaço charmoso que ela mesma decorou com seu toque pessoal. Sofia Design de Interiores era o nome que ela escolheu. Um nome simples, mas que carregava o peso de sua jornada e de sua independência. Arthur, fiel à sua palavra, não interferiu, mas foi o primeiro a enviar um arranjo de flores gigantes para a inauguração, com um cartão que dizia: "Para a mulher mais talentosa que conheço, seu sucesso é só o começo." O negócio de Sofia começou a florescer. Seu primeiro projeto, o apartamento reformado, gerou indicações, e logo ela estava com uma agenda cheia. A satisfação de construir algo seu, com suas próprias mãos e talento, era imensa. Ela provava a si mesma e ao mundo que não era apenas a mãe dos filhos de Arthur Montenegro, mas uma profissional competente e bem-sucedida. Apesar da bolha de felicidade que os envolvia, o assédio da mídia não diminuía. Pelo contrário, as especulações sobre o retorno do casal de ouro se intensificaram. Paparazzi seguiam seus carros e cada aparição pública, por mais trivial que fosse, virava manchete. Sofia, que sempre foi avessa aos holofotes, teve que aprender a lidar com isso. Arthur, com sua experiência, a guiava, ensinando-a a ignorar os flashes e a manter a compostura. Uma tarde, enquanto buscavam os meninos na escola, um repórter se aproximou, microfone em punho. "Senhor Montenegro, senhora Sofia, podem confirmar os rumores de que estão juntos novamente?" Arthur, que normalmente era reservado com a imprensa sobre sua vida pessoal,
olhou para Sofia, um sorriso tranquilo nos lábios. Ele apertou a mão dela e, virando-se para o repórter, disse com clareza: Sofia e eu estamos reconstruindo nossa família. E sim, estamos muito felizes juntos. A declaração foi simples, mas poderosa. Foi a primeira vez que Arthur confirmou publicamente o relacionamento, e o fez com uma naturalidade que desarmou o repórter. Sofia sentiu um misto de surpresa e alívio. Era a validação que ela não sabia que precisava, um reconhecimento público de que eles eram de fato uma família novamente. A notícia da declaração de Arthur se espalhou como um incêndio. As manchetes mudaram de especulação para confirmação, e a vida de Sofia ganhou uma nova dimensão de visibilidade. No entanto, a reação dos meninos foi a mais importante. Pedro e Lucas, que haviam testemunhado a cena na escola, voltaram para casa radiantes. Papai disse que vocês estão felizes juntos, Pedro exclamou, abraçando Sofia. Lucas, mais contido, mas com os olhos brilhando, acrescentou: Isso significa que você vai morar aqui para sempre, mamãe. Sofia olhou para Arthur, que sorria para ela com ternura. Era a pergunta que pairava no ar, a peça final do quebra-cabeça. Ela se ajoelhou e abraçou os dois filhos com força. Sim, meus amores, mamãe vai morar aqui para sempre. Nós somos uma família, e famílias ficam juntas. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Arthur e Sofia se sentaram na varanda, sob o céu estrelado. O ar estava fresco, e o silêncio era preenchido apenas pelo som distante da cidade. Você tem certeza, Sofia? Arthur perguntou, sua voz suave. De morar aqui, de tudo isso? Sofia se virou para ele, os olhos marejados de emoção. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, Arthur. Levou tempo, levou dor, mas finalmente estamos onde deveríamos estar. Juntos, como uma família. Ele a puxou para um abraço apertado, e Sofia sentiu que depois de tantos anos de incerteza e solidão, ela havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. O paraíso perdido não era mais uma utopia, mas uma realidade palpável, construída com amor, perdão e a promessa de um futuro que, embora ainda tivesse seus desafios, seria enfrentado lado a lado, como uma família completa e unida. A confirmação de Sofia de que ficaria para sempre na casa de Arthur selou um novo capítulo em suas vidas. A partir daquele momento, a união não era apenas uma esperança, mas uma realidade tangível, vivida a cada dia. A casa, antes grandiosa e um tanto fria, transformou-se em um lar vibrante, preenchido pela energia dos meninos e pelo amor redescoberto de Sofia e Arthur. A rotina da família era uma dança bem orquestrada. As manhãs começavam com o burburinho dos meninos se preparando para a escola, o cheiro de café fresco e as risadas compartilhadas na cozinha. Arthur, mesmo com sua agenda apertada na Titanium Holdings, fazia questão de tomar o café da manhã com a família e, sempre que possível, levava os filhos para a escola. Sofia, por sua vez, equilibrava sua crescente carreira de designer de interiores com a maternidade, encontrando um ritmo que a satisfazia plenamente. Sofia Design de Interiores prosperava. O boca a boca, impulsionado pela qualidade de seu trabalho e, inevitavelmente, pela curiosidade em torno de seu relacionamento com Arthur, trouxe uma enxurrada de novos clientes. Ela estava trabalhando em projetos ambiciosos, transformando espaços em obras de arte funcionais, e a cada sucesso, sentia sua confiança crescer. Arthur era seu maior fã, elogiando cada novo projeto e oferecendo apoio incondicional. Apesar da felicidade que os envolvia, a visibilidade pública continuava sendo um desafio. A declaração de Arthur à imprensa havia solidificado o status do casal, mas também abriu as portas para um escrutínio ainda maior. Cada saída, em família, cada jantar a dois, era fotografado e dissecado. Comentários online, nem sempre gentis, eram inevitáveis. É exaustivo, Sofia admitiu a Arthur uma noite, enquanto folheava um site de fofocas que especulava sobre um possível noivado. Parece que não temos um momento de paz. Arthur a abraçou, beijando seus cabelos. Eu sei, meu amor, mas não podemos deixar que isso nos afete.
O que importa é o que acontece dentro destas paredes, entre nós quatro. Ele estava certo. Fortaleza que construíram juntos era impenetrável para o mundo exterior. Os meninos estavam visivelmente mais felizes e seguros. Pedro, antes um pouco retraído, tornara-se mais extrovertido, e Lucas, sempre o observador, irradiava uma calma que antes não possuía. A presença constante de ambos os pais havia preenchido um vazio que eles nem sabiam que existia. Uma noite, Arthur surpreendeu Sofia com um jantar romântico em casa, depois que os meninos dormiram. A mesa estava posta com velas, flores e um prato que ele mesmo havia preparado, uma receita italiana que Sofia adorava. Para celebrar a nossa nova vida, ele disse, erguendo a taça de vinho. Sofia sorriu, sentindo o coração transbordar. É a melhor vida que eu poderia imaginar. Durante o jantar, a conversa fluiu para o futuro. Eles falavam sobre viagens em família, sobre os planos para a casa, sobre o crescimento dos meninos. Em um momento, Arthur pousou o garfo e olhou para Sofia com uma intensidade que a fez prender a respiração. Sofia, ele começou, a voz um pouco rouca. Eu sei que já dissemos eu te amo e que estamos construindo tudo de novo, mas eu quero que seja oficial. Eu quero que você seja minha esposa de novo, para sempre. Ele se levantou, caminhou até ela e se ajoelhou, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel de diamante brilhava suavemente. Não era o mesmo anel do primeiro noivado, mas um novo, com um design elegante e atemporal, simbolizando um novo começo. Sofia, você aceita se casar comigo? Ele perguntou, os olhos fixos nos dela, cheios de esperança e vulnerabilidade. As lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. Era o momento que ela, em seus sonhos mais secretos, havia desejado, mas que a dor do passado a fizera duvidar que um dia aconteceria. Aquele homem à sua frente, ajoelhado, não era apenas o pai de seus filhos, mas o amor de sua vida, o homem que havia voltado para casa e estava disposto a reconstruir tudo, tijolo por tijolo, com ela. Sim, Arthur, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Sim, eu aceito. Ele deslizou o anel em seu dedo e Sofia o puxou para um abraço apertado, beijando-o com toda a paixão e o amor que guardara por tantos anos. O beijo era uma promessa, um juramento silencioso de que, desta vez, eles fariam dar certo. O paraíso perdido não era mais uma lembrança, mas uma realidade vibrante, um novo começo que florescia das cinzas do passado, mais forte, mais maduro e infinitamente mais verdadeiro. A resposta de Sofia, um sim, Arthur, sussurrado entre lágrimas, foi o ápice de uma jornada tortuosa, mas incrivelmente resiliente. O anel em seu dedo não era apenas um símbolo de compromisso, mas a prova tangível de que o amor, quando verdadeiro, pode transcender a dor, o tempo e as cicatrizes mais profundas. Naquele abraço apertado, sob o brilho suave das velas, eles selarão não apenas um noivado, mas a promessa de um futuro que seria construído sobre a base sólida da verdade e do perdão. A notícia do noivado foi recebida com euforia pelos meninos. Pedro e Lucas, que haviam presenciado a reconstrução do afeto entre os pais, comemoraram com a inocência e a alegria que só as crianças possuem. Para eles, era a confirmação de que sua família, finalmente, estaria completa e unida para sempre. O planejamento do casamento foi diferente da primeira vez. Não havia a ostentação ou a pressão social de antes. Desta vez, Sofia e Arthur queriam algo íntimo, significativo, que refletisse a essência de sua redescoberta. A cerimônia seria no jardim da casa, o mesmo lugar onde Pedro havia comemorado seu aniversário e onde tantas memórias novas haviam sido criadas. A lista de convidados era pequena, composta apenas pelos familiares mais próximos e amigos verdadeiros que os apoiaram em suas respectivas jornadas. Sofia, com seu talento para o design, cuidou de cada detalhe da decoração, transformando o jardim em um cenário de conto de fadas, com luzes suaves, flores brancas e um altar simples, mas elegante. Arthur, por sua vez,
dedicou-se a garantir que cada aspecto prático fosse perfeito, demonstrando uma atenção e um carinho que Sofia nunca imaginou que ele possuía. Chegou o grande dia. O sol brilhava suavemente sobre o jardim, e uma melodia delicada preenchia o ar. Sofia caminhou pelo corredor improvisado, usando um vestido simples, mas deslumbrante, que realçava sua beleza natural. Seus olhos encontraram os de Arthur, que a esperava no altar, com um sorriso emocionado e os olhos marejados. Ao seu lado, Pedro e Lucas, vestidos com pequenos ternos, seguravam as alianças, a personificação viva do amor que os unia. O pastor começou a cerimônia, mas foi quando Arthur e Sofia trocaram seus votos que a emoção transbordou. Sofia. Arthur começou, a voz embargada. Eu te perdi uma vez por minha imaturidade e meus medos. Eu te causei uma dor que jamais poderei apagar. Mas você, com sua força e sua capacidade de perdoar, me deu a chance de redimir meus erros. Você me deu nossos filhos e me mostrou o caminho de volta para casa. Eu prometo te amar, te honrar e te proteger em todos os dias da nossa vida. Prometo ser o homem que você e nossos filhos merecem. Eu te amo, Sofia, mais do que as palavras podem expressar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, enquanto ela pegava a mão dele. Arthur. Ela respondeu, a voz embargada pela emoção. Houve um tempo em que pensei que meu coração nunca mais se curaria, que o paraíso que um dia tivemos estava perdido para sempre. Mas você voltou. Você lutou por nós, por nossa família. Você me mostrou que o amor pode ser reconstruído, mais forte e mais verdadeiro do que antes. Eu te perdoo, Arthur. E eu te amo. Eu te amo por quem você se tornou, por quem somos juntos e por essa família que construímos. Eu prometo te amar, te apoiar e caminhar ao seu lado, em cada passo do nosso futuro. Ao final dos votos, com as alianças trocadas e um beijo que selou a união de suas almas, o jardim explodiu em aplausos. Pedro e Lucas correram para abraçar os pais, e a imagem dos quatro abraçados com sorrisos radiantes era a representação perfeita de um final feliz que parecia impossível. Os anos que se seguiram foram repletos de amor, desafios e a alegria de uma família unida. Sofia e Arthur aprenderam a navegar pela vida pública com graça, protegendo seus filhos e seu santuário particular. O escritório de Sofia prosperou e Arthur continuou a ser um pilar de apoio, não apenas como marido, mas como um parceiro que a admirava e a incentivava a voar cada vez mais alto. Pedro e Lucas cresceram, tornando-se jovens felizes e equilibrados, testemunhas vivas de que o amor, o perdão e a perseverança podem, de fato, criar um novo paraíso, ainda mais belo do que o perdido. Fim da história. E assim, chegamos ao emocionante desfecho da história de Sofia e Arthur. Que jornada intensa, não é mesmo? Desde a dor da traição e a força de Sofia em recomeçar do zero, criando seus filhos sozinha, passando pelo reencontro inesperado, o teste de DNA que mudou tudo, a redescoberta do amor e, finalmente, a reconstrução de uma família que parecia desfeita. Vimos a redenção de Arthur, a superação de Sofia e a alegria contagiante de Pedro e Lucas. Se você se emocionou, torceu e se inspirou com essa história de amor, perdão e segundas chances, deixe seu like neste vídeo. Sua curtida nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos incríveis como este. E não se esqueça de comentar abaixo qual foi o momento mais marcante para você ou o que você mais aprendeu com a jornada de Sofia e Arthur. Adoramos ler suas opiniões. Para não perder nenhuma de nossas próximas histórias e continuar se emocionando com narrativas envolventes, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será avisado sempre que tivermos um novo lançamento. E se você amou essa história e acha que ela pode inspirar outras pessoas, compartilhe com seus amigos e familiares. Espalhe essa mensagem de esperança e superação. E não pare por aqui. Se você gostou desta narrativa, saiba que temos uma playlist completa à esquerda, com outras histórias incríveis esperando por você.